Sobre o Paulo Guedes, sobre o estilo Paulo Guedes, eu lembro, assim que Bolsonaro ganhou as eleições, antes de ser empossado, uma entrevista ainda não era ministro, mas sabia-se que ia ser, o Paulo Guedes disse que ia tentar fazer a reforma da Previdência e que o recado era que o povo obrigasse a Câmara a fazer, dizia ele. Prensa neles, era o que ele dizia com relação à Câmara. Isso dá um pouco do estilo do Paulo Guedes, que nos primeiros 6 meses foi tranquilo, mas depois mostrou que era, na verdade. Mas a minha pergunta é a seguinte: uma curiosidade, por que, afinal, qual foi o fator preponderante que, não, que impediu que a reforma tributária andasse no governo Bolsonaro? O Paulo Guedes era contra. O Paulo Guedes, capturado por essa mesma pauta, até parecida com um pouco a pauta da Receita que o Haddad coloca toda semana, tributar fundo exclusivo, tributar offshore, né? Dizer que rico não paga imposto. Se você der um Google agora, você vai ver que o Paulo Guedes falava as mesmas coisas, muito parecido, né? Capturado por essa agenda. E ele, de fato, não acreditava, ele estava capturado pela força da Receita, isso o Haddad não está só na mesma agenda, porque é o que tem para aumentar a arrecadação no curto prazo, né? Eu acho que o Paulo, ele tinha uma, uma rejeição à proposta, mas eu acho mais do que isso. Como a proposta foi colocada pela Câmara, né, pelo deputado Baleia, logo no final da votação da Previdenciária, eu acho que a vaidade dele não permitiu que ele aceitasse mais uma pauta que fosse comandada e liderada pelo Congresso Nacional como um todo. Eu acho que teve um quê de vaidade. Tanto que ele pega uma PEC que é, na verdade, um projeto aprovado em 2018 numa comissão especial da Câmara, relatada pelo Raul. Eles pegam, copiam, o Davi apresenta lá com os senadores, e aí o Paulo Guedes vem e patrocina tudo. Patrocina tudo para não ter nada, né? Então se inventa lá, com patrocínio deles, uma comissão mista que estava na cara que não ia chegar. E depois nós tivemos o problema da pandemia, e aí travou. Mas eu acho, com todas as críticas que pode se fazer ao que foi votado agora, eu acho que a votação agora foi melhor do que se nós tivéssemos votado em 2020, eu acho, meu sentimento. Eu fico olhando a Previdência. Se nós tivéssemos votado a Previdência em 17, teria sido um texto muito pior do que nós votamos em 19. Então, sempre há um amadurecimento. E na tributação, principalmente na tributação dos impostos diretos, é muito complexo. Nós temos 27 estados que têm legislações, 5 mil municípios que têm ISS, o governo federal com seus impostos, cada um mudando regulação para cá, interpretação para lá, para cá, para aumentar a arrecadação, 75% do PIB de contencioso tributário. Então, a tributária é mais complexa. E como muita gente tem benefício, a gente viu aí na reta final da votação, no fundo, o discurso é sempre pró e a prática é sempre contra. Não é? Se o Arthur não comanda com a liderança que tem, com a força que tem, e decide votar naquele dia, talvez não votasse nunca mais. Eu era um dos que achava que era melhor esperar agosto, mas hoje eu acho que ele acertou. Porque são tantos interesses de cada setor e a falta de compreensão. As pessoas misturam, Chico, o que é uma alíquota sobre faturamento do que é uma alíquota sobre o valor agregado. São coisas diferentes. Teve um que me falou, Rodrigo, eu não posso pagar 9 agora, eu vou pagar 25, mas você não vai pagar 25. É sobre o valor agregado. Então, o faturamento é despesa, né? Isso tudo embutido nos preços de forma permanente, vai ficando na cadeia. Então, eu acho que o Paulo tinha uma fixação ali, junto com o grupo do Flávio Rocha, que era muito competente, naquela tese. O Haddad entrou um pouquinho nesse tema nos últimos dias, que é a questão do custo da contratação da mão de obra, né? Desonerar a folha, alguma arrecadação. O problema é que o custo da mão de obra são 400 bi, e você precisa, isso, na Previdência, você precisa arrumar 400 bi para resolver a desoneração da folha. E, de alguma forma, ela é igual para todo mundo, né? Ela é cara, mas ela não tem uma simetria onde uns pagam mais que outros, uma distorção nesse Rodrigo, tipo de pagamento. Então, aí ele tinha essa fixação. E aí ele desorganizou a reforma do IVA, que eu acho que talvez não fosse tão boa o texto como esse, mas eu acho que para o governo Bolsonaro teria sido um impacto aprovar a Previdência, aprovar a tributária, regra do saneamento.
Eu acho que eu, como vejo, entendo, na minha visão, como é que foi o desastre do governo Bolsonaro, né? Talvez ter deixado a tributária para agora, talvez tenha sido. Mas tem algumas distorções nessa proposta, ela não é perfeita. O governo deixou algumas redações ali, a pedido do governo Prognaldo, que ainda mantém sistema sobre faturamento, então ela tem muitos problemas, mas eu acho que a mudança de conceito, a mudança de regra, né? O INSPER fez um trabalho que divulgou na semana da votação, mostrando que 95% do contencioso dos impostos indiretos acaba com a reforma. Então, ela tem ganhos importantes, mas ainda tem algumas questões certamente a serem debatidas no